Olá, eu sou o Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós vamos concluir a discussão sobre o tema deformações, que é o tema principal do capítulo 24 da apostila que eu tenho editado ao longo do tempo relacionado aos tópicos de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos. Caso você queira uma cópia gratuita dessa apostila, basta me escrever uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, nós discutimos as direções principais, as deformações principais, as direções de distorção máxima e também a intensidade das distorções máximas. Se vocês se lembram, nós mostramos no vídeo passado que através da solução desse arco tangente de 2θ aqui, nós obtemos duas direções θ defasadas de 90 graus que indicam para a gente as direções ou as orientações nas quais as deformações principais atuam ou nas quais as deformações principais acontecem. Se nós substituirmos essas duas direções principais na expressão do εx', que nós também já mostramos anteriormente, nós obteremos essa expressão que está aqui, que permite que nós calculemos a intensidade das deformações principais. Lembrando sempre que na nossa convenção o ε1 possui valor maior do que o ε2, okay? De tal forma que o ε1 é sempre a deformação maior, ou a mais trativa, ou a menos compressiva, ou de menor, a máximo alongamento, ou o mínimo encurtamento, dependendo do seu problema. Okay? De forma similar, nós resolvemos o problema, ou derivamos a expressão do γxy' sobre 2 em relação a θ, e obtivemos essa expressão que também está ilustrada aqui na tela de vocês, que permite a indicação ou a orientação das distorções máximas. Da mesma forma, nessa expressão de tangente de 2θ εy menos εx dividido por γxy, existem dois ângulos θ defasados de 90 graus que atendem ao valor dessa tangente, tá certo? Ou que pelo menos atendem a essa equação. Essas duas direções, se nós substituirmos esses dois valores de θ na expressão do γxy' sobre 2, nós obteremos essa expressão que está ilustrada aqui, que permite que nós calculemos a intensidade da distorção máxima. Ok? E lembrando sempre que quando nós calculamos as direções de distorção máxima, obviamente nós observaremos a atuação dessas distorções máximas. Mas, além disso, nas direções onde a distorção é máxima, as deformações normais são iguais às deformações médias. Tá? Então, resumindo um pouquinho o que nós vimos na aula passada, existem dois ângulos θ defasados de 90 graus que indicam as direções de atuação das deformações principais, certo? Da mesma forma, existem dois ângulos θ também defasados de 90 graus que indicam as direções de atuação das distorções máximas. Dessa forma, a defasagem entre os eixos nos quais as deformações de valor extremo de mesma natureza, elas são de 90 graus, certo? Ou seja, entre os dois eixos onde as deformações normais são principais, a defasagem é de 90, e entre os eixos onde as distorções são máximas, a defasagem também é de 90. No entanto, nós já mostramos também no vídeo passado que a defasagem de ângulo entre as direções que indicam a atuação das deformações de valor extremo, existe uma defasagem entre elas de 45 graus, tá? De tal maneira que, se eu tiver numa direção que indica uma deformação principal, se eu girar 45, aquela direção vai indicar para mim uma distorção máxima. Girando mais 45, eu retorno numa direção que me fornece uma deformação principal, mais 45, distorção máxima, e assim por diante. Ok? Lembrando sempre que ao longo das direções onde eu observo as deformações principais, ou seja, ao longo das direções principais, as distorções são nulas,
enquanto que nas direções onde as distorções são máximas, a deformação normal ela é igual à deformação média. Tá? Então, até aqui temos as equações, né? As equações, nos dias de hoje, nós conseguimos resolvê-las de forma fácil, né? Porque nós temos calculadoras científicas, nós temos computadores que conseguem operar para a gente, né? Essas raízes quadradas aí que tem nessas equações, consegue fazer para a gente fácil também o arco tangente, né? Para a gente obter as direções principais. No entanto, essa tarefa não era tão fácil no passado. Tá? Então, no passado, a estratégia para se resolver esse problema era uma estratégia gráfica, e o que deu origem ao que nós vamos estudar no vídeo de hoje, que é a representação gráfica das deformações, que é através do círculo de Mohr. Se vocês se lembram, nós já discutimos essa representação gráfica aqui no nosso curso, quando nós discutimos a análise das tensões. Então, se você tiver dúvida ou quiser relembrar um pouquinho, assista de novo o vídeo de análise de tensões, onde nós discutimos o círculo de Mohr naquela situação também. Tá? Então, só lembrando, né, o círculo de Mohr ele foi deduzido ou apresentado pela primeira vez pelo alemão Otto Mohr, que é uma estratégia que eu costumo sempre dizer que é uma estratégia genial, né, e que é inspiradora para a gente nos dias de hoje. Né? Certamente que hoje a estratégia de desenho para a gente é mais complicada pelo fato dos equipamentos disponíveis para a gente fazer essas operações, eles são muito fáceis, né? Mas através dessa estratégia gráfica a gente consegue compreender melhor, né, e amadurecer o conteúdo de análise de deformações. Então, por isso que a gente vai discutir ele no vídeo de hoje. Então, dos vídeos anteriores nós mostramos, né, que as deformações em direções inclinadas x' são dadas através dessas duas equações. Aqui permite que eu determine qual é a deformação normal ao longo de um eixo x' qualquer, e da mesma forma a distorção atuante num plano, né, cuja normal é dada pelo eixo x', né, lembrando que esse eixo x' está inclinado de um ângulo θ em relação ao eixo x π, né, ou eixo x padrão. Então, para a gente obter a expressão do círculo de Mohr, nós temos que operar algebricamente rapidinho essas duas equações. Primeiramente, o que nós fazemos? Né, nós reescrevemos essas duas equações, considerando que esse termo constante aqui, ó, ele venha para o primeiro membro, tá? O que dá origem a essa representação que está do lado direito da nossa tela aqui. Tá? Então, as expressões são as mesmas, a expressão do γ xy' sobre 2 ela não altera, a única coisa que nós fizemos foi passar esse termo constante para o primeiro membro. O que nós vamos fazer agora, né, é, com base nessa representação aqui, ó, do lado direito, nós vamos elevar ao quadrado os termos de cada um dos membros dessas duas equações, e em seguida nós vamos adicioná-las, ou nós vamos somá-las. Tá? Então, se nós somarmos aqui, ó, se nós elevarmos ao quadrado o primeiro termo da primeira equação, nós vamos obter ele aqui, ó, e nós vamos adicionar ele ao quadrado do primeiro termo da segunda equação, que está aqui. Ó, tá? Então, somando, nós chegamos, né, ao primeiro termo do primeiro membro, né, que é esse conjunto aí de dois componentes que nós temos, que leva em consideração εx' e γ xy'. Fazemos também a mesma coisa para as parcelas que estão no segundo membro dessas duas equações. Então, se nós elevarmos ao quadrado essa parcelinha, ela vem aqui, ó, tá? A mesma coisa, elevando ao quadrado a primeira parcela do segundo membro da segunda equação, ela vem parar aqui, certo? Então é ao quadrado, por isso que esse sinal menos ele desaparece. De forma similar, temos, né, o quadrado do segundo termo do segundo membro da primeira equação, que ele fica aqui, e de forma similar, o quadrado do segundo termo do segundo membro da segunda equação, que ele fica aqui por último. Tá certo? O que nós vamos fazer agora, só para simplificar um pouquinho, né, nós podemos colocar em evidência os termos comuns. Então, quando eu coloco em evidência aqui o εx menos εy sobre 2 ao quadrado, então eu vou ter, né, como consequência aí, ó, esse cara em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Tá? O que a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então,
Dessa forma eu consigo, né, com base nessa identidade trigonométrica, eu consigo eliminar, né, os termos que dependem, né, de seno e cosseno do segundo membro dessa equação resultante aqui. Quando nós fazemos isso, né, ou seja, nós colocamos em evidência sabendo, né, que seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, nós obtemos essa expressão que está aqui. Ó, tá? Se você parar para olhar, né, essa expressão ela não depende ou ela não contempla funções trigonométricas, né, o que é muito bom. Ela só considera os termos, né, do tensor de deformações. Tá? Mas além disso, repara ela um pouquinho aí, ó, dê uma olhadinha nela. Ela lembra alguma coisa para vocês? Esse formato de equação, ele lembra alguma coisa para vocês? Né? Lembrem-se lá das suas aulas de álgebra linear, onde vocês estudaram a equação do círculo. Né? Se eu tivesse um círculo concêntrico, né, ou seja, concêntrico que eu digo é com origem no centro, na origem do sistema de coordenadas xy, a gente conseguia escrever a equação desse círculo como sendo, né, x ao quadrado mais y ao quadrado era igual a um r ao quadrado. Então, se nós definirmos agora, né, um círculo nos eixos definidos por εx' e γ(xy) sobre 2, tá? Essa é a equação aqui, ó, ela retorna para mim, ou descreve para mim um círculo cuja, né, origem está posicionada aqui, ó, nas deformações normais médias no eixo x e assumindo, né, que o eixo das ordenadas seja o γ(xy) sobre 2, então ele estaria sempre, né, ao longo de zero aqui, essa origem. Tudo bem? Então a gente consegue reescrever melhor essa equação considerando εx menos ε médio, deformação normal média ao quadrado, mais o γ(xy) sobre 2 ao quadrado, que é igual a um r ao quadrado, sendo, né, que o r é a raiz do segundo membro dessa equação. Tudo bem? Então você fala, essa equação tem algo familiar para a gente, né? Claro, o que é o R aqui, ó? Se vocês voltarem aí, né, no vídeo, no slide anterior, ou em 2 slides anteriores, isso aqui dá para a gente a distorção máxima sobre 2, lembra-se? Né? Então é tranquilo. Então, ó, através dessa representação, a gente consegue, né, descrever graficamente a variação das componentes de deformação, graficamente, o que é interessantíssimo. Tá? E lembrando sempre, né, que a linguagem gráfica ela é a linguagem do engenheiro. Tá? Ou seja, a gente consegue entender, né, o significado das equações de forma muito mais fácil se nós conseguirmos entender ou descrever o fenômeno graficamente. Tá? Então, como que a gente consegue desenhar esse cara aqui? Ó? Tá? Então, ó, se eu souber onde está o centro desse círculo, né, e também qual é o raio dele, eu consigo traçá-lo facilmente. Né? Então, o centro vai estar sempre aonde? Né? Ó, lá nas deformações médias, ou seja, εx mais εy sobre 2. Tá? E além disso, o raio vai ser quem? Vai ser aquele termo grande da raiz, né? Ou seja, a raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais γ(xy) sobre 2 ao quadrado. Então, esse cara aí vai nos dar para a gente o raio. Tá? Então, uma das maneiras de se traçar o círculo, e é a maneira que eu particularmente prefiro fazer, é essa, né? Ou seja, conhecendo o centro e também conhecendo o seu raio. Mas, através da descrição do círculo, que está aqui, ó, a gente consegue posicionar alguns pontinhos, tá? Ou pelo menos interpretar alguns pontos especiais que pertencem a esse círculo. Okay? Então, eu poderia, por exemplo, tomar, né, se eu conhecer aqui, ó, do tensor das deformações, quem é a deformação εx e quem é a distorção γ(xy), eu consigo posicioná-los, nesse sistema de coordenadas aqui, ó, εx e γ(xy) sobre 2, de forma tranquila, né? Ó. Nesse caso, o meu εx ele vai ser o valorzinho, né, da coordenada das abscissas, e conhecendo o γ(xy) dividindo por 2, eu tenho o valor, né, da coordenada do pontinho nas ordenadas. Tá? Então, esse pontinho aqui, ó, que eu estou apontando para vocês aqui na tela, ele indica para a gente, né, ó, o valor de εx e também da distorção sobre 2. Tudo bem? Então, se eu conhecer, né, qual é o valor da deformação normal média, as εx mais εy sobre 2, eu conheço aqui quem é o centro, né, a posição do centro, conheço esse pontinho, consequentemente eu tenho o raio, né?
Então, com isso eu conseguiria traçar o círculo de Moore, tá bom? Nesse círculo existem os pontos A e B, que são pontos interessantes, né, para a nossa análise. Por quê? Os pontos A e B, eles possuem distorção nula, tá bom? Então, do que nós discutimos anteriormente, ó, nas direções onde as distorções são nulas, as deformações normais são principais, ou seja, são os maiores ou os valores extremos de deformação que acontecem naquele ponto material, tá bom? Então, os pontos A e B, eles indicam para a gente os pontos onde eu observo as deformações principais, ou os valores extremos de deformação normal, certo? De forma similar, os pontos C e D, eles indicam para a gente aqui, ó, os pontinhos onde eu vou observar as distorções máximas, tudo bem? Então, lembrem-se lá também do que nós havíamos discutido. Nas direções onde as distorções são máximas, as deformações normais são iguais às deformações médias. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o pontinho D, por exemplo, eu vou observar que esse pontinho D tem o maior valor de distorção do problema, e além disso, né, a coordenada do pontinho D contempla, né, ao longo das abscissas a deformação normal média. Tudo bem? Aí você fala para mim, legal, você construiu o primeiro ponto pertencente ao círculo de Moore, esse que eu estou indicando aqui, ó, através da deformação εx e da distorção γxy. Mas e se eu quisesse posicionar o εy, ou se eu quisesse posicionar aqui a deformação normal ao longo de y? Olha, a defasagem de ângulo entre os eixos x e y, ou entre x' e y', ele é 90 graus. Tá? Então, como as equações que deram origem a esse círculo, eles contemplam, né, grandezas trigonométricas com base em 2θ, o ângulo aqui no círculo de Moore, ele é consequentemente 2θ, tá bom? Então, uma defasagem de 180 graus neste círculo aqui indica um ângulo θ igual a 90, tá bom? Pelo fato desses arcos de ângulo aqui, né, ou esses arcos aqui no círculo de Moore contemplarem, né, ângulos de 2θ. Dessa forma, o pontinho que eu estava comentando com vocês, né, caracterizado pela deformação normal εy, né, e a distorção γxy, ele estaria aqui, ó, diametralmente oposto, ou ele estaria por aqui, ó, tá certo? Ou defasado, né, ou girado aqui de 180 graus no círculo de Moore, tá bom? Então, já comentei aqui, mas vou reforçar, né, ó, os ângulos aqui de defasagem no círculo de Moore, eles são ângulos 2θ, pelo fato, né, da equação do círculo de Moore ter sido obtida considerando, né, as grandezas trigonométricas seno e cosseno com ângulos 2θ e não θ, tá bom? Então daí você verifica, né, ó, você pode pensar que nós já havíamos discutido antes, né, falando, olha, Edson, você disse antes que a defasagem de ângulo entre as direções principais ela é 90 graus. Isso mesmo, ó. Qual a defasagem de ângulo entre o pontinho A e o pontinho B? Tá vendo que é 180? Então divide por 2, dá 90 graus. A mesma coisa, a defasagem de ângulo, né, entre as direções que nos conduzem às distorções máximas, né? Eu sei que esse plano aqui, ó, do centro para C, ele possui um ângulo, né, de 180 para essa outra direção, né, formada pelo centro e o pontinho D. Então, 2θ 180, o θ é 90, ou seja, a defasagem das direções principais ela é 90 graus. E além disso, né, eu havia comentado também que a defasagem de direção principal para as direções de distorção máxima ela é 45. E aqui concorda também, né, ó, se eu pegar uma direção aqui, ó, definida pelo centro do círculo e C, eu sei que a defasagem de ângulo aqui ela é 90 graus para uma direção principal ou para outra. Tá? Então, se no círculo de Moore esse ângulo aqui ele é 90 graus, isso é 2θ, né? Então 2θ igual a 90, divide por 2, θ igual a 45 graus. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, vamos tentar fazer um exemplo, né, para vocês verem como é muito simples traçar o círculo de Moore. Tá? Então, vamos traçar o círculo de Moore
considerando o tensor de deformações que pertence a um problema de estado plano de deformação que está mostrado aí na tela de vocês. Tá? Então você fala, de onde você tirou esse tensor de deformações? Tá? Olha, nós poderíamos ter obtido ele através da roseta, né? Ou seja, através de leituras de extensômetros. Tá? Poderíamos utilizar a expressão do epsilon x', por exemplo, para obter ele. Então é uma saída, nesse caso eu já estou apresentando ele diretamente. Mas além disso, né, esse mesmo tensor de deformações, nós resolvemos ele no vídeo passado. Tá? Então eu vou resolver ele aqui através do círculo de Mohr, para que a gente possa, né, depois você possa voltar no vídeo anterior e comparar os resultados para ver se dá a mesma coisa. Tá bom? Então, se eu quiser traçar o círculo de Mohr, conhecendo qual é o centro do círculo e quem é o raio, a gente traça esse círculo sem grandes dificuldades. Né? Então, o centro do círculo vai estar aonde? Ele vai estar nas deformações médias. Tá? Então, vamos calcular a deformação média aqui. Então, eu vou pegar o menos 350 10 a menos 6, mais 200 10 a menos 6 sobre 2, faz a continha. Nós vamos descobrir, né, que o centro do círculo de Mohr vai estar posicionado na coordenada menos 75 10 a menos 6 e 0. Tá? Tranquilo? Além disso, né, o raio é dado por quem? Né? É dado por aquela raiz de epsilon x menos epsilon y sobre 2 ao quadrado mais gama xy sobre 2 ao quadrado. Tá? Quando nós operamos, né, essa raiz aqui, nós vamos obter, né, que o valor do R, que é o raio do nosso círculo de Mohr, ele é 277,894 10 a menos 6. Tudo bem? Então, ou seja, já temos as duas informações de que precisamos para traçar o círculo para esse problema particular. A partir disso, nós poderíamos calcular, por exemplo, a deformação ε1, que ela é quem? É o centro do círculo, mais uma vez o raio. A deformação normal ε2, ela vai ser quem? Deformação normal menos uma vez o raio. Então, com isso, nós chegamos nesses dois valores de deformações principais. Se vocês consultarem, né, no vídeo anterior, vocês vão ver que concorda, né, com a resolução através das equações pura e simplesmente. Além disso, né, a distorção máxima sobre 2 ela é dada pelo raio desse círculo, né, como nós já mostramos anteriormente. Dessa forma, a distorção máxima ela é o 555,79 10 a menos 6. Tá certo? Então, com base nisso aqui, a gente consegue traçar esse círculo de Mohr que está ilustrado na tela de vocês, cujo centro dele está na posição menos 75, 10 a menos 6 e 0. Tá? Então, o pontinho que nós tínhamos, né, que nós poderíamos posicioná-lo ao longo do círculo de Mohr, ele é o menos 350, que seria a nossa deformação normal, né, que refere-se à deformação εx. Então, ao longo do eixo aqui das abscissas, ele recebe o valor de menos 350, e nas ordenadas, né, a nossa distorção ela é 80. Tá? Então, já que o eixo das ordenadas aqui ele é distorção sobre 2, então aqui nós teríamos, né, esse pontinho aqui como 40. Né? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, qual é o ângulo, né, que esse pontinho aqui faz, né, ou pelo menos a direção de atuação que esse pontinho tem, né, faz com a direção onde eu observo a a deformação principal ε2. Então, se nós usarmos um transferidor, ou no meu caso, como eu usei um software de desenho, pedindo para ele fazer a cota, né, ou dimensionalizar para a gente aí, nós vamos obter que esse ângulo ele é 8,3 graus. Tá? Mas aí lembre-se sempre, né, que esse ângulo aí, ele é um ângulo 2θ. Então, se você dividir esse 8,3 aí por 2, você vai certamente obter aí algo em torno aí de menos 4,13 ou 4,14, que é a resposta que nós obtivemos no vídeo anterior. Da mesma maneira, né, a defasagem de ângulo entre a direção que eu usei para descrever o problema e a direção que retorna para a gente, né, o sentido de atuação da deformação principal ε1, no círculo de Mohr, ele deu 171,7. Lembrando sempre, né, que esse arco aqui ele é 2θ. Então, se nós dividirmos ele por 2, nós obteremos aí algo em torno de 85,86 graus, que é o mesmo resultado que nós tínhamos no vídeo anterior. Tá bom? Eu
não mencionei, né, nos dois slides anteriores, mas eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, que os eixos escolhidos para traçar o círculo de Mohr, eles são, né, valores positivos de deformação normal para a direita e valores positivos de distorção sobre 2 orientados para baixo, tá? Então você fala, mas por que você inverteu o sentido aqui, ó, do eixo das abscissas? Tá bom? Por que você colocou ele positivo para baixo? Só pelo fato, né, de que com esse posicionamento dos eixos ordenados, os giros no sentido anti-horário, eles permanecem sendo positivos, tá? Então, dessa maneira, esse giro aqui, ó, de 2θ igual a 171,7, para a gente ele é positivo, tá? Já esse giro aqui, ó, de 8,3, como ele é um giro no sentido horário, ele é negativo na nossa convenção. Tudo bem? Então, até aí tranquilo, né? Já discutimos, né, os casos planos, etc., mas não havíamos falado nada sobre o caso 3D. O problema tridimensional, nós conseguimos analisá-lo também de forma tranquila, conseguimos determinar as deformações ao longo de direções inclinadas, conseguimos calcular também as deformações principais, a gente vai discutir isso aqui rapidinho, tá? Embora esse não seja o foco do nosso curso, tá? Essa análise tridimensional de deformações, assim como, né, a análise tridimensional de tensões, ele é objeto de estudo de cursos de pós-graduação, tá bom? Então, no nosso curso aqui, nesse vídeo, eu vou apresentar e mostrar para vocês como que a gente faz, mas sem deduzir muita coisa, tá? Então, eu vou só motivar o assunto, apresentar as equações para vocês, e caso você queira mais detalhes, tá, você certamente vai encontrar em cursos de pós-graduação. Sabendo que as deformações são tensores, né, são grandezas tensoriais, nós conseguimos, né, fazer o giro ou avaliar, né, as suas componentes em direções inclinadas através dessa equação que está na tela de vocês, tá? Então eu consigo avaliar as componentes do tensor de deformações em direções inclinadas, multiplicando, né, fazendo a multiplicação de tensores, né, do tensor das deformações com um outro tensor, que eu estou chamando de R, que indica para mim um tensor de rotações, tá bom? Que vai simplesmente indicar para a gente os cossenos diretores entre os eixos π, né, ou seja, entre os eixos x, y, z, e os eixos rotacionados x', y' e z'. Tudo bem? Então a gente define essa matriz de rotação considerando, né, os cossenos dos ângulos formados, né, entre o eixo x' e o eixo x, né, depois cosseno do eixo x' com y, x' com z, depois cosseno do ângulo de y' com x, e assim até, né, a gente considerar o ângulo, o cosseno do ângulo entre as direções z' e z, tá bom? Essa operação aqui, ela é uma operação tensorial, tá? É desse jeito que nós multiplicamos tensores, tá? Diferentemente da multiplicação de matrizes, né? Se eu quiser multiplicar uma matriz, é linha com coluna e a gente vai montando. Os tensores não seguem essa ordenação porque são grandezas de natureza diferente das matrizes, tá bom? Então vamos resolver um exemplo facinho aqui, ó, e simples, né? Só para mostrar para vocês como que a gente operacionaliza isso. Então, ó, o estado de deformação em um dado ponto é dado pelo tensor abaixo, esse que está ilustrado aqui para vocês, tá bom? E em particular eu optei por defini-lo considerando aqui, ó, a metade das distorções, tá bom? Então acaba que esse carinha aqui é o que nós chamamos de εxy, esse outro aqui o εxz, como nós já havíamos discutido isso aí lá no primeiro vídeo desse capítulo, né, onde nós falamos um pouquinho sobre a apresentação do tensor de deformações. Então, ó, obviamente, né, como vocês veem, esse tensor de deformações ele é descrito no sistema XYZ. Então, sabendo que um sistema de referência auxiliar x', y', z', ele é definido no qual z' coincide com z, x' está rotacionado de 50 graus no sentido horário em relação a x, determine as componentes do tensor de deformações em relação a esse novo sistema de referência. Tá, então, para você entender essa rotação de eixos, ó, imagina que a sua tela aí que você está assistindo esse vídeo seja definido pelo sistema XYZ, de tal forma que o cantinho inferior da sua tela, o cantinho esquerdo inferior da sua tela, né, ele seja a origem do seu sistema,
o eixo x está na horizontal para a direita, o eixo y está na vertical para cima e o eixo z está saindo, tá, do plano da sua tela. Então imagina que em cima desse posicionamento nós temos um segundo sistema de coordenadas x', y', z', rotacionado, né, de 50 graus entre, né, o eixo x' e o eixo x, tá bom? Então guardem essa imagem aí na cabeça de vocês para que a gente consiga compor adequadamente o tensor de rotações R, tá? Então, ó, como nós rotacionamos, né, o sistema de referência de 50 graus, então esse primeiro termo aqui ele leva em conta, né, o cosseno de x' com x. Depois, o segundo termo, cosseno de x' com y. Então é 90 graus mais os 50, né, para a gente chegar nesse 140. E depois, cosseno do ângulo formado entre x' e z, tá, que é 90 graus. Da mesma forma, temos, né, o ângulo de y' com x, y' com y, y' com z, depois z' com x, z' com y, z' com z. Tá bom? Então, calculando esses cossenos, obtemos aqui, ó, essa tensor de rotação, e aí é só operacionalizar, né, esse carinha, né? Ou seja, a gente faz essas multiplicações de forma natural. Faz o linha por coluna, né, linha por coluna, obtém, né, um tensor resultante dessa multiplicação, multiplica depois esse tensor com este outro, e nós vamos chegar, né, nesse resultado final aqui, lembrando sempre, né, que como nós definimos o tensor de deformações considerando distorções médias, né, ou seja, eu tenho gama xy sobre 2, gama xz sobre 2, esse carinha aqui, esse epsilon y, também vai considerar gama xy' sobre 2, gama xz' sobre 2 e assim por diante. Tudo bem? Então, olha, da mesma maneira com que nós conseguimos apresentar as deformações em eixos rotacionados, nós conseguimos encontrar direções particulares onde as deformações normais apresentam valores extremos. Tá? Isso aí a gente já sabe, né, do estudo do problema plano de deformações, né, que isso dá origem às deformações principais. No caso tridimensional, como, né, as deformações são de uma grandeza tensorial, nós conseguimos obter, né, essas direções e depois, consequentemente, as intensidades dessas deformações através da resolução, né, de um valor de problema principal. Tá? Então, o que nós sabemos? A gente sabe que ao longo das direções principais as distorções são zero. Tá? Então, eu posso, a princípio, pegar um tensor das deformações e se eu subtrair aí, ó, um gama epsilon vezes umas direções principais definidas por eta1, eta2, eta3, e isso aí para mim tem que resultar nulo, né? Sabendo que ao longo de eta1, eta2, eta3, isso aqui eu tenho distorções nulas, né? Eu só tenho valores de deformações principais. Ou seja, eu consigo escrever esse problema através de um problema de valor principal, né? E aí nessa situação, né? Ou seja, a solução desse probleminha aqui, ó, para que eu não tenha exclusivamente como solução a solução trivial, ou seja, eta1, eta2, eta3 igual a zero, e o que acontece é que o determinante desse cara aqui ele tem que ser nulo, tá bom? Para que eu tenha soluções diferentes da trivial. Então, quando a gente calcula o determinante desse carinha aqui igual a zero, então nós vamos obter um polinômio do terceiro grau, né? E as raízes desse polinômio indicam para a gente quais são, né, os valores de deformação principal. Tá? Lembrando sempre que nesse polinômio cúbico aqui, ó, I1, I2 e 3 são o que nós chamamos de invariantes de deformação. E aqui nós temos, né, as expressões deles que é um pouquinho longo, né, contempla aí alguns termos para operacionalização. Tá? Mas o que eu gostaria de lembrar e enfatizar é que os invariantes eles são definidos, ó, com base nos epsilon xy, epsilon xz, tá? Não são definidos em termos de gama, tá? Esse carinha aqui, só lembrando, né, o epsilon xy, ele é quem? Ele é o gama xy sobre 2. Tá? Se vocês lembrarem lá do vídeo da primeira aula sobre esse tema aqui. Tá bom? Então, os termos I1, I2 e 3, eles recebem esse nome porque eles são invariantes, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do sistema que eu utilize para caracterizar o tensor das deformações, tá? As componentes individuais do tensor eles podem sofrer alteração,
mas a conta deles final não altera. Tá? Então eu posso, por exemplo, escolher um sistema de coordenadas que me convenha para caracterizar o tensor das deformações. Você que está assistindo o vídeo pode escolher um outro sistema de coordenadas que te convenha para caracterizar as componentes do tensor de deformações. Certamente, né, como os sistemas de coordenadas são diferentes, você vai obter um tensor de deformações com os valores, né? Eu vou obter também um tensor de deformações, mas certamente com valores diferentes do seu. Mas, quando nós operacionalizarmos esses invariantes, nós iremos obter valores idênticos, tá? Porque eles são, como o próprio nome diz, invariantes, eles não dependem do sistema de coordenadas adotado para fazer esse tipo de descrição. Tá? Então, como que a gente resolve esse cara rapidinho aqui, né? Só para ilustrar, né? Como que a gente operacionaliza essa continha. Então, se nós pegarmos o mesmo tensor de deformações tridimensional que nós mostramos anteriormente, é só fazer as continhas, né? E aí nós obteremos, né, os valores de I1, I2 e I3, e com base neles nós obtemos, né, o polinômio cúbico. E aí, se você tiver, né, uma calculadora científica, ele é fácil de resolver, né? Se você tiver um computador também é fácil, né? Pode usar o método de Newton aí para calcular essas raízes, né, etc. Aí você fala, eu não tenho calculadora e também não tenho computador para fazer. Então, sinto muito. Então, vai resolver o problema mais simples do que o caso tridimensional, tudo bem? Mas resolvendo aí essas raízes, né, você vai obter, né, essas deformações principais que estão na sua tela, ε1, ε2, ε3. Lembrando sempre, né, que nós ordenamos as deformações principais como sendo ε1 maior do que o ε2, ε2 maior do que o ε3. Sempre. Tá? Então, para fechar esse conteúdo, falta falar um pouquinho ainda sobre a distorção máxima absoluta. Tá? Você fala, o que ela é? O que é a distorção máxima absoluta? Nós já discutimos aqui, né, nesse vídeo, né, como que nós obtemos a distorção máxima sobre 2. Né? Lembra lá da formulinha do início do vídeo? Tá? Ou mesmo através do círculo de Mohr. Então, a distorção máxima, a gente consegue obter ela, né? Ou pelo menos ela representa para a gente, o que ela representa é a máxima distorção atuante em um dado plano. Tá? Então, se eu caracterizar as componentes do tensor de deformações num plano, né, eu consigo, através do cálculo, aquele Rzinho lá, calcular qual é, né, o raio do círculo de Mohr. Se eu multiplicar esse raio por 2, eu vou obter a distorção máxima naquele plano. No entanto, nem sempre a distorção máxima que nós calculamos no plano, ela é a distorção máxima que pode acontecer no problema em análise. Tudo bem? Você fala, em que situações isso acontece? Olha, vamos utilizar o círculo de Mohr para entender melhor esse problema aí. E para isso, vamos considerar um problema tridimensional, definido aí, nos eixos x', y' e z'. E por simplicidade, né, só para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos assumir que a deformação ε1, ou deformação máxima, aconteça ao longo da direção x', a deformação ε2, ou a deformação principal intermediária, ela atue ao longo do eixo y', e a deformação principal menor, ou ε3, ela esteja orientada na direção de z', por simplicidade. Tá? Nessa situação, eu poderia traçar círculos de Mohr considerando planos particulares. Tá? Não foi exatamente isso que nós fizemos anteriormente? Pare para pensar um pouquinho. Quando nós resolvemos com o círculo de Mohr, nós estávamos resolvendo um problema de estado plano de deformação. Tá? Então a gente tinha duas deformações principais no plano e, né, ao longo da terceira direção, a gente sempre dizia, olha, ao longo da terceira direção ou da direção perpendicular ao plano que nós estamos analisando, a deformação normal é zero. É uma definição, é uma característica do problema de estado plano de deformação. Tá? E aí você fala, espera aí um pouquinho. Se você está dizendo que no problema de estado plano de deformação, as componentes do tensor de deformação são não nulas apenas em um plano, e na direção perpendicular a esse plano as deformações são nulas, isso quer dizer que as distorções são nulas na direção perpendicular ao plano. Isso
Dessa forma, consequentemente, a deformação normal perpendicular ao plano de deformação, ela é principal? A resposta é sim, tá? Lembra que nós comentamos anteriormente? Se ao longo de uma dada direção a distorção é nula, consequentemente a deformação normal ela é principal, tá? Então, no problema de estado plano de deformação, nós conseguimos calcular quem eram, né, as deformações principais num dado plano, mas fica subentendido, né, de que na direção perpendicular ao plano, como a deformação distorcional ela é zero, consequentemente a nossa deformação εz ela também era principal, tá? Por default, né? Tudo bem? Então, como o círculo de Mohr permite que a gente trace, né, ou que a gente represente graficamente, né, a evolução das componentes de deformação em planos separados, nós poderíamos traçar, para esse caso apresentado na sua tela, os círculos de Mohr para as direções xy, depois xe e depois yz. Tá? Dessa forma, nós teríamos, né, 3 círculos de Mohr, e através do traçado desses 3 círculos de Mohr, nós conseguiríamos fazer, né, a determinação do que nós chamamos de distorção máxima absoluta. Tá? Então vamos considerar aqui, por exemplo, o plano x', y'. Aí você fala para mim, ó, legal, no plano x', y', as deformações principais são deformação máxima, ou ε1, e a deformação intermediária, ou ε2. Então, se eu traçar um círculo de Mohr considerando o plano x', y', eu vou obter este círculo que está aqui, ó, tá? Cujas deformações principais são quem? ε máximo e ε intermediário. Tudo bem? Aí você fala, qual que é a distorção máxima sobre 2 no plano x', y'? Continua sendo o raio do círculo de Mohr definido para aquele plano, ou seja, daqui até aqui. Tudo bem? De forma similar, nós podemos traçar também o círculo de Mohr considerando a direção y', z'. Tá? Então, ao longo da direção y', nós sabemos que quem atua é a deformação ε2 ou é intermediário. E ao longo de z', a deformação é o ε3 ou μínimo. Nós podemos traçar um círculo de Mohr considerando o plano y', z', e nós vamos obter esse círculo de Mohr indicado do lado aqui, ó, onde eu estou passando a setinha. Tá? Então, nesse caso, as deformações principais é o ε intermediário e o ε mínimo. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, qual é a distorção máxima que atua no plano y', z'? É igualzinho, é o raio, né, do círculo de Mohr naquele plano. Então, se eu pegar o centro aqui, ó, e eu calculo o raio, esse raio vai me dar metade, né, da distorção máxima atuante naquele plano. Tudo bem? E para finalizar, eu posso traçar um terceiro círculo de Mohr envolvendo a direção x' e a direção z', tá? Que é caracterizado aqui, ó, pelo ε1 ou ε máximo e, né, pelo ponto aqui ε3 ou ε mínimo. Se eu traço, né, o círculo de Mohr envolvendo, né, esse plano específico x', y', eu consigo caracterizar através dessas duas deformações principais, e a distorção máxima atuante no plano x', z' é esse aqui, é o raio, né, do círculo de Mohr nesse plano particular. Tá? Então, nesse caso aqui, esse raio que vai, né, do centro do círculo até o ponto mais distante dele, que permite eu caracterizar o raio, vai me dar a distorção máxima sobre 2. Tudo bem? Aí você fala, tudo bem, você traçou o círculo de Mohr para esses 3 planos isoladamente. Isso, tá? Mas entre esses 3 planos, qual é o plano que me retorna a distorção máxima de todos, né? A distorção máxima absoluta? Ou seja, qual desses 3 círculos de Mohr possui o maior raio? Aí você vai concluir comigo que o maior raio ele é observado no círculo de Mohr formado, né, pela deformação ε1 e pela deformação ε3, ou deformação maior e deformação mínima ou deformação menor. Tá? Então, esse carinha aí, ó, essa distorção máxima dada pelo círculo de Mohr construído pelo ε máximo e ε mínimo,
é o que nós chamamos de distorção máxima absoluta, porque ela é a maior distorção observada naquele ponto material, né, considerando os 3 planos de análise que nós fizemos. Tá? Então, independente do sistema de coordenadas que você utilizar para descrever o problema, a distorção máxima possível naquele plano ele é dado pelo raio, né, do círculo de Mohr, considerando epsilon máximo e epsilon mínimo. Bem? Então, se eu escrever isso aqui em termos de uma equação, então nós vamos facilmente observar que é o gama máximo absoluto, né, sobre 2, pelo fato do eixo aqui ser dado, né, pela metade da distorção, ele é igual ao epsilon máximo menos epsilon y sobre 2. Consequentemente, a distorção máxima absoluta ela é o epsilon 1 menos epsilon 3. Tudo bem? Aí você fala, Edson, se nós tivermos então um problema de estado plano de deformação, tá, no qual uma das deformações principais ela é automaticamente zero, pela própria definição do problema, não é? O que nós fazemos nas análises anteriores, a gente sempre calculava as deformações principais em um dado plano, tá? Porque a gente sabia que as deformações perpendiculares a esse plano eram nulas. Então, em que situações, tá, no caso de um problema de estado plano de deformação, eu não vou precisar, né, ou pelo menos o círculo de Mohr, ele vai ser construído desprezando, né, essa deformação principal na direção de Z. Tá? Ou, falando isso aqui em outras palavras, em que situações a distorção máxima absoluta ela acontece fora do plano. Tá? Então, é tranquilo. A melhor maneira de se verificar isso aqui, é a seguinte: se nós calcularmos as deformações principais no plano, tá, e essas duas deformações principais elas possuírem o mesmo sinal, ou seja, elas forem ambas de alongamento ou ambas positivas, ou elas forem ambas de encurtamento ou ambas negativas, nesse caso, tá, a distorção máxima absoluta ela está fora do plano, tá, porque o círculo de Mohr, né, contendo ou passando pelo zero, ele é quem vai resultar, né, o círculo de Mohr com o maior raio. Tá? Em outras palavras, se ambas as deformações principais no plano, no caso de um problema de estado plano de deformação, se elas forem ambas positivas, tá, então isso equivale a dizer que quando eu organizar as deformações epsilon 1 maior que o epsilon 2 e o epsilon 2 maior que o epsilon 3, nós vamos observar nessa situação que o meu epsilon 3 ele é zero. Tá bom? Tranquilo? Ou seja, a distorção está na direção perpendicular, a distorção máxima absoluta ela está na direção perpendicular ao plano. De forma similar, num problema de estado plano de deformação, se, né, as deformações principais forem ambas negativas, então quando eu organizar ou eu ordená-las de tal maneira que epsilon 1 maior que epsilon 2 maior que epsilon 3, se as duas deformações principais do plano são negativas, isso quer dizer que o meu epsilon 1 ele é zero, ou seja, ele é a deformação normal perpendicular ao plano, e nessa situação também, né, a distorção máxima ela está orientada no plano perpendicular ao plano das deformações. Tudo bem? Então, se, né, as deformações principais no plano possuírem sinais diferentes, isso quer dizer que no plano da deformação ali também atua a distorção máxima absoluta. Caso contrário, né, ou seja, se as deformações principais no plano forem ambas positivas ou ambas negativas, a distorção máxima absoluta acontece no plano perpendicular ao plano da deformação. Então, com isso, fizemos, né, uma descrição, uma análise do problema de deformações. Tá? E aí, quais são os próximos passos? Né? O que nós vamos estudar na sequência? Olha, o que nós percebemos é que quando nós temos um dado corpo e esse corpo ele é submetido a um carregamento externo, tá? Então uma carga externa, nós vemos o que? Carga externa gera forças internas ou esforços solicitantes. Esforços solicitantes geram tensões. Tá? Da mesma maneira, carregamentos aplicados geram, né, mudança na forma do corpo ou deformação. Então, se cargas externas geram tensão e também geram deformação, será que existe uma conexão entre elas? Ou será que a partir do conhecimento das deformações
Eu consigo determinar as tensões? E além disso, será que essa relação entre elas ela é proporcional? Ou não é? Como que eu faço para associar as componentes de tensão às componentes de deformação? Tá? Então isso é o que nós vamos estudar nos próximos vídeos, que é a lei de Hooke. Tá? Em particular, a lei de Hooke generalizada, que permite a gente associar, né, ou resolver os problemas bidimensionais e tridimensionais. Tá? Então, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.